Boa tarde a todos. Hoje, 15 de 3 de 2025, estamos aqui às 15 horas, estamos aqui no projeto Resistência Artística, na Usina Cultural Nova Friburgo, dando início à terceira edição desse projeto. Queria agradecer muito a presença de todos, a participação de todos, e dizer que esse projeto Resistência Artística é uma realização da WN Recursos, com apoio do Instituto Energisa, Lubavas e Prefeitura de Nova Friburgo, patrocínio Energisa e Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Nós estamos, nesse momento, iniciando a exposição Nativa, Arte, Natureza e Sociedade Contemporânea. E nessa data de hoje, o primeiro bate-papo com a Sofia Seda, artista expositora, carioca, está aqui com a gente na exposição. Vai ser um prazer trocar um papo com ela, conhecer um pouquinho da vida dela, das suas experiências, saber o que ela está achando da exposição aqui em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, contar para a gente tudo que ela está preparada para compartilhar conosco nesse momento tão importante para todos nós. Sofia, obrigado por estar conosco na exposição, pelo teu carinho, pela tua credibilidade com a gente, e espero que seja maravilhoso para todos nós, especialmente esse bate-papo. Vou dar licença para começarmos. Então, boa tarde, primeiramente. Queria agradecer, esse convite maravilhoso para participar dessa exposição. Realmente superou todas as minhas expectativas aqui. Então, eu vou começar falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, como eu cheguei até aqui. Então, meu nome é Sofia Seda, prazer, eu sou bióloga, artista e arte educadora. Eu comecei na biologia, sempre buscando estar trabalhando com a natureza, Eu fui para biologia pensando que eu queria estar no meio do mato. Aí, na primeira aula que eu tive, um professor meu veio e virou falando assim: se vocês estão achando que biologia é ficar no meio do mato, fazendo pesquisa ali no meio do mato, pode desistir, que 98% é pesquisa bibliográfica, ficar no laboratório, e 2% é você realmente fazer pesquisa de campo. Mas tudo bem, aí eu segui fazendo biologia porque era minha paixão. Mas quando me formei eu fiquei um pouco perdida, assim, porque eu não queria me fechar no mundo da academia, num lugar que é muito restrito, São tudo muito dentro de caixas. E eu não me sentia tão confortável botando tudo dentro de caixas. Então, depois que eu me formei, eu comecei a explorar um pouco mais a arte. Então, fiz curso de ilustração botânica e depois comecei a fazer assistência na Casa Voa, que é uma casa de arte no Rio de Janeiro. E durante esse período que eu estava lá com eles, eu estava me inspirando, mas ainda não sabia o que eu queria fazer, Eu pintava com acrílica e buscava sempre retratar formas da natureza, mas sem encontrar ainda a minha linguagem. Aí tem um adendo assim, quando eu estava na biologia, antes de eu me formar, eu fiz um estágio na Embrapa Solos, e meu chefe, na época, sabia que eu pintava um pouco, e aí ele me deu alguns saquinhos de terra, 13 saquinhos de terras, na verdade, coloridas, porque a gente tinha feito uma vivência de educação ambiental lá. E aí ele me deu assim e falou: você pinta, toma aqui esses saquinhos de terra. Aí eu peguei esses saquinhos de terra, guardei no meu armário, ficou 2 anos no meu armário parado, deixei lá. Aí veio a pandemia, eu comecei a pintar um pouco mais, Tava na Casa Voa como assistente, online, E aí veio a pandemia, ficou eu, minha mãe e minha avó numa casa, trancadas, minha avó com Alzheimer, e ela sempre pintando no caderninho dela, desenhando as mandalas, pintando ali, e eu desenhando e pintando junto, buscando assim a minha linguagem meio que sem encontrar direito ainda. E aí, passando esse período que a gente estava nós 3 juntas, meu tio ficou com a minha avó e eu fui para o Vale das Videiras, que é um lugar onde eu e minha mãe a gente aluga casa. Fiquei lá por uns 3, 4 meses, mais ou menos. E aí eu pensei, putz, posso levar aquelas terras que o cara me deu há 2 anos atrás, porque agora eu posso sujar o chão, porque era no meio do mato.
Aí eu levei esses saquinhos de terra e eu comecei a experimentar. E aí é engraçado, né? Porque eu acho que são os caminhos do universo que vão mostrando, assim. Porque eu fiz só um postzinho, tirei uma foto e um colega, assim, veio falar: putz, tem um cara que trabalha com pigmento natural, você conhece? Vai dar um curso agora. O curso era em uma semana. Aí eu falei: gostei, vou testar. Cara, fiz o curso, assim, o primeiro dia foi... Minha cabeça fez assim, e aí eu falei: caramba, é isso. Sei lá, eu olhei assim e eu falei: cara, é exatamente isso que eu estava buscando e eu não sabia. E aí durante esse tempo, né, foi 2019, né, 2020. A partir de 2020 eu comecei a ir muito a fundo nessa pesquisa, assim, comecei a coletar vários elementos para começar a fazer vários testes e entender esse material, né, porque pô, uma imensidão de, de cores, de texturas que eu não fazia a menor ideia que existia. E desde 2020 eu venho trabalhando esses materiais, né? Já passei por algumas residências lá no Rio. E é isso, assim, eu comecei assim, só pelo interesse e eu fui me vendo não conseguindo fazer mais nada além disso, porque é uma pesquisa infinita que me pega de um jeito que eu não consigo largar, sabe? E aí foi isso, basicamente. O que eu gosto mais, né, no meu trabalho é poder estudar os elementos, claro, minerais, né, que são as terras que eu vou coletando em alguns lugares que eu vou passando, ou que pessoas me trazem de lugares que elas vão, né, isso é bem legal, porque tem esse contato com as outras pessoas, né, que vêm ao meu trabalho e falam: pô, tem uma terra ali naquele lugar, você quer? Eu falo: claro, né, porque eu sempre quero, aumentando sempre a minha coleçãozinha de terra. Mas também os vegetais, né, que são, assim, uma das minhas paixões, né, que vem da biologia, porque eu me formei estudando etnobotânica, né, que é a relação do ser humano com as espécies vegetais, né. Então, assim, a gente tem uma biodiversidade enorme aqui no Brasil e a maioria das espécies que são tintoriais aqui, pelo menos as que eu uso, são espécies medicinais também, usadas na medicina tradicional brasileira, né, dos povos tradicionais do Brasil. E também de outros lugares, mas principalmente do Brasil. E é isso, essa relação entre o ser humano e os elementos, isso é o que mais me atrai. Esse é o estudo que eu gostaria de fazer assim, para o resto da minha vida. Porque a gente tem muito conhecimento que não é validado pela ciência, mas é um conhecimento empírico, conhecimento que vem sendo desenvolvido há milhares de anos e que a gente não valoriza, pois não está dentro dessa cultura que a gente vive, né? Mas que é a medicina e tem muito valor e que a gente não consegue observar tanto. Então, com o meu trabalho, eu gostaria de poder fazer essa pesquisa não de uma forma científica, porque eu não vou conseguir fazer essa pesquisa bibliográfica e coletar todos os dados para poder comprovar e aí realmente publicar o artigo. Eu quero fazer essa pesquisa com as pessoas, entender a relação das pessoas com esses elementos, não necessariamente o que esses elementos efetivamente e comprovadamente podem fazer, mas como as pessoas conseguem utilizar deles, né? E a relação que se cria com a flora, que é muito rica, né? E, assim, eu acho que é basicamente isso. Eu não sei mais o que eu posso trazer. O que eu vou... Pode falar. Muito legal a sua história, mas queria saber o que você está achando de estar aqui numa exposição em Nova Friburgo, Sim. região serrana do Rio. Você já morou aqui durante uma época. Sim. E aí teve agora esse contato, esse retorno aqui com a cidade. Né, a nossa curadoria encontrou teu trabalho, viu o trabalho que você vinha fazendo através do Instagram e houve esse convite. E hoje tem aqui uma exposição, você está numa posição de destaque hoje aqui na cidade com esse trabalho. E a gente queria ouvir um pouco de você sobre esse teu envolvimento aqui com a exposição e com Friburgo. Certo. Então, eu passei 13 anos, né,
vindo para Mori, vindo do Rio e ficando em Mori. E antes, quando eu era menor, eu não gostava tanto, né? Porque eu tinha que sair do rolê das minhas amigas, que elas iam para algum rolezinho ali no final de semana e minha mãe me arrastava para Mori. Ficava muito bolada. Mas aí eu fui aprendendo realmente, cara, porque tá no meio, assim, num lugar quieto, só que eu posso só ouvir o canto dos pássaros, olhar e ver só árvore, montanha, terra. E é isso. Isso foi me nutrindo de uma forma que eu só consigo, hoje em dia, me sentir nutrida se eu tô num ambiente assim, de verdade. Então, quando eu tô trabalhando com as coisas que eu trabalho, eu me sinto um pouquinho nesse lugar ainda. E aqui, assim, eu não sei, é muito doido, porque assim, eu passei grande parte da minha infância aqui e essa exposição, tá aqui nessa exposição, vendo tudo isso aqui que eu montei, eu consigo me identificar em tudo. E eu consigo ver, tipo, aquela Sofia que vinha, né? Aquela Sofia de, sei lá, quantos anos atrás? Quantos anos eu tinha? 10? 6, 7 anos, sei lá. E assim, ela não ia acreditar nesse rolê aqui que eu tô fazendo, assim. Mas é muito incrível eu poder ter vindo desse lugar e agora tá expondo aqui também, sabe? É, para as pessoas daqui, né? Dessa região a qual eu fiz muita parte, mas também, né? Não fazia tanta parte, mas eu vinha, eu pegava um pouquinho, eu me inspirava um pouquinho, depois eu voltava. E é isso, a minha pesquisa aqui, né? O que eu estou mostrando aqui. Basicamente, meu corpo de trabalho inteiro, a gente tirou o meu ateliê e trouxe para cá, né? Eu venho desenvolvendo esses trabalhos já fazem 5 anos, né? E aqui eu trago mais ou menos algumas etapas assim dos trabalhos, né? Tipo, tem trabalhos que são de 2021, por exemplo, e outros trabalhos que são de 2024, 25 também. Os quadradinhos, as amostras que eu faço de terras, né? É um trabalho eterno para mim, porque eu vou coletando terra em diversos lugares, eu vou pegando e vou vendo qual é a feição dessa terra, sabe? O que ela pode me trazer. E é isso, essa pesquisa daí vai ser eterna. Eu quero uma coleção gigante de, sei lá, milhares de telinhas pequenininhas e várias terras de lugares diferentes. Mas o que eu tô achando mais legal é que, tipo, não sei, eu sinto que aqui em Friburgo a gente tem um espaço que é muito conectado, né, com a natureza. É cidade, mas é mato também, né? Então tem muito essa relação que é uma relação que eu tô tentando trazer, né, aproximar um pouco, né, as pessoas do meio urbano para olhar um pouquinho mais para esse entorno, né, para a floresta, para os elementos que são da floresta, mas estão na cidade, com um olhar um pouquinho mais atento, assim, um pouquinho mais atenção, sabe? Porque a gente tem muita coisa por aqui espalhada que a gente não faz a menor noção. A gente não tem a menor noção que, por exemplo, aqui nessa praça provavelmente deve ter algumas espécies que podem curar várias doenças, né? E essa relação do ser humano com as espécies, né, com a natureza, foi se perdendo, né, ao longo do tempo. E, não sei, o contato com tudo isso, eu acho que é o que me estimula, né, poder, sei lá, mostrar para todo mundo que, cara, a gente está muito próximo. Essa é a nossa essência, essa é a nossa verdadeira essência e a gente não consegue acessar direito, né? A gente fica muito preso no dia a dia, nas paradas todas e a gente não consegue sentir que, cara, a gente é tudo isso. A gente tem essas diversas cores assim ao nosso dispor, né? Essas texturas, essas nuances e a gente não acessa tanto. O que mais? O que mais eu tenho para trazer? Tá. Então, o meu processo é um processo muito... É muito de pesquisa mesmo, é meio tipo uma alquimia mesmo, meio louca, assim, que eu vou descobrindo ao longo do processo mesmo, sabe? Eu pego uma espécie, eu vejo como ela se comporta. Às vezes para extrair a tinta dela, eu faço uma fervura, às vezes eu boto num álcool, às vezes eu só pego um fixador e eu vou amassando para ver como é que ela vai ficar no papel.
E é isso, é muito teste, é muito erro. Tipo assim, a quantidade de panela que eu queimei já com um bando de casca de árvore, assim, é incontável. Mas é muito incrível poder ver, tipo assim, caramba, um pedaço de galho, cara, que caiu no chão, isso daqui pode me dar quatro cores diferentes só de um teste de cor, né? Isso sem falar de, tipo, das inúmeras formas que você tem de extração do pigmento. Então, tipo, eu não sei, me encanta muito, assim, poder ver que é isso, é uma pesquisa que tem muita coisa, tem muito mistério, é um mistério que é muito, muito incrível de se desvendado. E o mais legal é que nada se repete, é tudo muito único. Então, a mesma terra que eu peguei no mesmo lugar não vai ser o mesmo comportamento, sabe? Eu não vou conseguir pintar a mesma tela. Porque é isso, tudo na natureza é único, né? Então, é sempre uma grande novidade. Aí eu vou, faço o meu processo. Às vezes o processo de fazer uma tinta são, sei lá, 2 semanas ou 3 semanas para fazer. Às vezes é 1 dia, 2 dias, depende de qual é o processo. Mas é sempre tipo, quando eu volto pro ateliê, eu vejo o que já modificou, assim, é sempre uma grande surpresa. E isso é muito legal, porque eu nunca consigo prever nada. É tudo muito único, assim mesmo. Você comentou ontem que a exposição é interativa. Vocês podem buscar, né? Sim. Diferente das exposições tradicionais, praticamente o padrão que a gente vê o mundo afora, né? Para você, como que é essa relação das pessoas fazerem parte, das pessoas poderem estar aqui, se aproximarem, sentir essa troca que você tem, né, do seu produto final com o público, de fato? Então, para mim, a arte, né, o artista, era uma parada muito distante. Sempre foi uma coisa muito inacessível, muito, muito ali. É a arte, sabe? Uma coisa que não se pode tocar. Você tem uma dificuldade de compreender e é muito densa, mas, sabe? É muito complexo para mim. E eu não venho, né, das artes plásticas, eu venho da biologia, eu venho do estudo, da pesquisa, né, e da curiosidade ali do material também. E para mim, como é que eu vou criar uma distância do meu trabalho com as pessoas, se o meu trabalho é natureza e as pessoas são natureza? Por que não faz sentido eu criar uma barreira, né? Então, é para sentir, é para ter o contato, né, de tudo que nos cerca e que somos. Então, para mim, o toque, é isso, é você experienciar realmente, tá íntegro com o que é. Porque eu acho que a gente já se distanciou muito, como ser humano, da nossa essência. Então, eu tô tentando só aproximar um pouquinho, sabe? Um pouquinho de tudo isso aqui que tá ao nosso entorno e a gente não... Parece que não é mais da gente, né? Que distanciou. E é isso, assim, eu gosto das pessoas poderem interagir, tocar, porque eu quero aproximar, sabe? Meu objetivo não é só por aqui, dentro da sala. Meu objetivo é fora da sala, é você poder andar por aí e olhar e se questionar sobre essas coisas, né? E poder estar mais presente nesse lugar, sabe? No lugar que é nosso, né? Acho que é isso. É legal, assim, do seu trabalho, né, que a gente vê que ele vai sempre mudando, né? Acho que essas telas aí, elas têm vida própria. Você já consegue prever alguma coisa do que vai acontecer com um tipo de material? Ou é sempre uma surpresa para você? Você joga ali uma terra, você não sabe que daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, ela vai virar, se vai craquelar, se ela vai ficar durinha, enfim. Então, é uma doideira mesmo. Porque, tipo assim, por exemplo, os pigmentos vegetais, eles são mais voláteis, né? Eles oxidam, por exemplo. Então, uma tinta que eu extraí de uma casca de árvore, provavelmente a coloração, o tom dela vai ser alterado com o tempo, com a luz, com a incidência de luz, né? Com contato com oxigênio. A terra é um pouco mais bruta, né? É uma coisa mais... como é que se fala? Consistente. Então, a terra em si, eu sei que ela tem mais possibilidade de se manter
ela é mais estável, né? Mais fixa. Mas os elementos vegetais, cara, é sempre uma surpresa. E é muito maneiro, porque, por exemplo, tem uns trabalhos aqui que há 2 anos atrás eram de uma cor, agora são de outra. E isso é muito legal, né? Tipo, eu falo para as pessoas que meu trabalho é meio que um convite para você ver, você sentir o tempo, né? Porque é isso, a natureza é isso, né? A gente está em contato com a natureza, está em contato constante com os ciclos, né? Morte e vida, renascimento. E poder ver que, tipo assim, nada é estático, né? Tá tudo em movimento sempre. E o meu trabalho, eu acho que dá para trazer um pouquinho disso, né? Mostrar que, cara, tá vivo também, sabe? Tá tudo vivo. É meio que, é isso, eu gosto de mostrar que, você pode comprar um trabalho meu, mas com certeza você vai ver o efeito do tempo nele também. Assim como a gente vê na gente, né? Como tá tudo em movimento. Eu gosto disso também, porque quando é estático, nada muda, né? Mas, na verdade, tá tudo sempre mudando o tempo todo. Então, eu acho que é legal a parte do meu trabalho disso, assim, que tá o tempo todo com a gente, né? No processo. Sim. Mas... Sofia, eu vi no seu Instagram que você fez uma viagem ao norte há pouco tempo atrás, Xingu, se eu não me engano. E como é que foi a experiência, já que o bioma lá é tão diferente do bioma aqui, né, da Mata Atlântica? Sim. Você podia relatar pra gente um pouco dessa experiência? Sim, eu fui lá pro Pará, né, e aí eu fiquei um tempo depois na Ilha do Marajó, né, Ilha de Marajó. É incrível, assim, e aí é isso que eu falo, o Brasil é um poço sem fundo, assim, é pesquisa eterna, porque tinham espécies vegetais que, claro, né, são próprias de lá, mas a gente aqui também na Mata Atlântica tem várias espécies também, né? A gente teve esse intercâmbio, né, que permitiu com que muitas das espécies de vários locais não se restringissem àqueles locais, né? Mas tem sempre uma coisa diferente. Então eu tive contato com outras espécies que eu nunca tinha conhecido, né? Eu conheci um pescador que me mostrou um tronco de purici vermelho que ele usa para impermeabilizar a canoa, né? As canoas para fazer as pescas para o turu, se eu não me engano, ou um outro peixe não furar a canoa, né? Não fazer os furos. E, tipo assim, esse tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento que eu gostaria de poder trazer para as outras pessoas, sabe? Tipo, tem muita coisa ali que a gente não faz a menor ideia. E é isso. E esse purici vermelho tem uma cor vermelha intensa, sabe? Então é um pigmento muito forte também, sabe? E é usado para outras coisas. Então, tipo, a vegetação, né, super diferente, mas também similar, isso. Causa um estranhamento, mas causa uma identificação ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, porque se você tem tempo e vontade de perceber, você vai fazendo essas associações, você vai vendo que tem muita coisa ali, sabe? Muita coisinha que você... Isso daqui é muito parecido, mas isso aqui também é muito diferente. E é tipo uma abrangência enorme, né? Eu coletei lá, por exemplo, é a Tabatinga, né? A gente tem as praias lá incríveis, né? Que tem praias onde a areia dá espaço para também ter argila ali no meio da praia, né? Então eu visitei uma praia que tinha argila roxa no meio da areia. Eu tava lá, fui mergulhar no mar e aí eu pisei e eu vi um roxo no meu pé. Isso é muito louco, parecia que eu tava pisando em Marte, né? Tipo, uma coisa doideira, assim, e que é do nosso país, sabe? E as pessoas não conhecem direito. E eu não fazia a menor ideia. Eu estudo isso, eu não fazia a menor ideia que eu poderia encontrar uma coisa tão absurda, né? Então, sei lá, cada bioma tem suas feições, mas também tem suas similaridades, né? E isso é muito legal também de ver, porque não é como se... Claro, o Brasil é gigante, né? A gente sabe que talvez não devesse ser um país só, mas está muito conectado, né? E não sei, é muita vida assim para ser explorada. Então
É intrigante, assim. Porque tu olha para um lado, você vê uma coisa, você olha para o outro, você vê outra, você vê Caatinga, você vê Cerrado, você vê... E é uma enormidade, assim, e a relação que as pessoas têm com cada ambiente, com cada bioma, as construções, né, que vêm disso, não só, né, da vegetação, mas das comunidades em torno da vegetação, isso é incrível, né? Porque é isso, é a associação mesmo, totalmente intrínseca do ser humano com o ambiente, né? Que aqui na cidade a gente não tem tanto, né? Então, não sei se eu consegui responder muito bem. Acho que eu fui um pouco prolixa, mas... mas é isso. Alguém mais? A tinta azul, como é que você conseguiu? Ah, tá. Então, o azul na natureza é uma coisa bem interessante. Então, eu ganhei de presente, na verdade, um potinho de pó desse azul, que vem de uma planta, né, anileira, que uma amiga minha me deu um pouquinho. E aí, só que ela também ela foi lá pro Rio, né, pra me dar um pouquinho dessa tinta e pra gente também tentar achar o azul em outra espécie. Então, eu peguei o abricó de macaco, que eu não sei se vocês conhecem, que é um coco, né, grandão. Tem muito no Rio ali, no Maitá tem bastante, que tem uma flor rosa que tem um cheiro super forte, assim, e aí o fruto dele, que é tipo um coco enorme, quando você parte, tipo um melão, né, tipo branco, e aí quando apodrece fica um cheiro horrível. Mas quando você abre ele e você deixa ele ali em contato com oxigênio, ele oxida, e aí o que era branco fica azul. E é isso, tipo assim, você vai vendo isso, tipo assim, eu jamais, né, você nunca vai parar e observar isso, pô, vou abrir isso daqui, vou deixar esse fruto aqui aberto e vamos ver o que vai dar. Mas é isso, né, tipo, você estudar esse tipo de elemento, você acaba fazendo esse tipo de coisa, e aí eu fui amassando esse negócio, tentei extrair de uma forma, não consegui, ficou tudo fedido no meu ateliê, aí depois... tentei de outra forma e eu consegui, assim. Mas aí é um fruto desse tamanho, o pigmento que eu consegui extrair foi só isso aqui. Mas é isso. Mas foi incrível, porque eu consegui extrair o azul e eu fiquei muito feliz, porque é uma cor muito difícil de se achar na natureza. Assim, claro, tem o lápis lazuli, né, que é aquela pedra que é muito conhecida, mas também hoje em dia você vai comprar é caro, você vai quebrar uma pedra também é difícil, né? Então... é isso, assim. Tem outras formas de encontrar, mas o abricó de macaco pra mim foi um negócio bem legal que eu consegui encontrar e que tem bastante ali no Rio que dá pra fazer, sabe? Apesar de ser bem trabalhoso, né? Porque tudo é bem trabalhoso, né? Você tem que querer bastante. Mas se você quer o suficiente, você consegue, porque tem muita coisa. Tem uma pergunta, chefe? Quer perguntar? Então pergunta. Qual foi o que mais te surpreendeu? Foi a pedra, a tinta, que mais assim, te surpreendeu dentro de todo esse trabalho que você já foi em vários biomas diferentes e tal, assim, que mais te pegou, assim? Tudo. Eu não tenho nenhuma preferência. É porque cada coisa é diferente, né? É claro, né? A terra roxa e rosa ali na Ilha de Marajó foi assim, foi surreal, assim, realmente foi muito impactante. Mas o abricó de macaco também, é tipo uma coisa que eu nunca esperaria acontecer e eu consegui extrair uma cor que eu jamais achei que eu conseguiria sozinha fazer. Pelo menos nesse início, né? Que eu tava no início fazendo. Mas assim, tudo é surpreendente, porque eu sei, uma pessoa me mostra, olha isso daqui. Aí pega e me bota na minha mão um negócio que tem uma cor vibrante. Eu fico, cara, que incrível. Eu acho tudo incrível. Eu acho que é um pouco difícil, eu não tenho muita preferência. Mas é isso. Mas, E aí, Sofia? Então, primeiro eu queria parabenizar, né? Me amarro muito no seu trabalho. Você falou que você, com o seu trabalho, quer trazer um pouco da relação, né, do humano com a natureza. E eu acho que eu gosto muito dele por isso, porque
Eu já te acompanho já tem um tempo, desde que você começou a fazer esse tipo de trabalho. E sempre por aí, quando eu estou passeando, pedalando, fazendo trilha, eu observo alguma coisa que eu penso, pô, tem a ver com o trabalho da Sofia. É isso que eu quero. Então acho que tá no caminho certo, parabéns, continua. Obrigada. É isso que eu quero, cara, é isso que eu quero. E as pessoas me mandam foto, assim, das coisas, assim, ó, lembrei de você, putz, que incrível, cara, pô, muito obrigada. E eu normalmente uso essas fotos como inspiração também para os meus trabalhos, né? Porque eu gosto também de fazer essa questão, da questão do biomimetismo, né? Eu gosto de ver o que está na natureza e poder trazer também um pouquinho do movimento, né, pro trabalho. E é isso, eu gosto de mostrar as feições dos materiais, mas eu gosto também de poder trazer as formas da natureza de outra forma, né? Abstrair elas e poder trazer de outras formas no trabalho. Também. Olá, tudo bem? Curiosidade, você tem buscas? Você, no geral, está buscando cores e materiais ou eles se apresentam para você e daí você desenvolve o seu trabalho? Depende. Tipo assim, se eu... Às vezes eu tô buscando, às vezes aparece. Quando eu viajo, eu sempre levo um saquinho, assim, vários saquinhos, na verdade, porque eu sei que eu vou encontrar alguma coisa. Mas, às vezes eu vou com o objetivo de coletar, sabe? Às vezes, tipo, a gente tem casa no Vale das Videiras, né, que a gente aluga lá. Aí eu sei que tem uma terra laranja, essa daqui, que eu já sei onde é que tá, sabe? E eu vou lá e eu pego um pouquinho. Mas, quando eu tô só passeando, assim, eu não procuro. Mas o meu olhar, ele já tá um pouquinho treinado, né? Então eu meio que já sei, pô, essa daqui, eu sei qual é. E às vezes, é porque eu me interesso muito, sabe? Então eu gosto de estar com pessoas que são conhecedoras do local, porque eles também podem me mostrar algumas coisas. E aí, às vezes, eu vou com um olhar meio que buscando isso, né? Porque o meu trabalho, eu gosto... O que eu quero aprender mesmo, sabe? O que eu quero poder trazer... Essa é a minha pesquisa de 5 anos. O que eu quero fazer a partir de agora é um pouquinho diferente. Eu quero poder, claro, continuar fazendo isso que eu estou fazendo, mas eu quero também buscar um pouco mais a relação do ser humano com a natureza, né? Não só o ser humano com a natureza, não, desculpa, com o meio ambiente, né? Porque somos natureza. Mas a relação realmente de uma espécie com uma pessoa, sabe? Como ela usa isso e por que ela usa dessa forma. E, assim, conseguir trazer um pouco desse conhecimento para as outras pessoas, porque é isso, a maioria das pessoas não conhece, né? Então, o que eu gostaria de fazer é poder visitar alguns lugares e perguntar, e aí, o que você usa? Você come isso daqui? Sabe? Tipo, você usa para passar na pele? Então, e aí eu poder também aprender com isso, porque eu gosto de usar essas coisas também, sabe? É isso, a argila, por exemplo, que eu tô usando para pintar, eu pinto a minha cara também. Eu faço um skincarezinho lá e tô maravilhosa. Aí, pô, ótimo. Então, é isso, assim, eu viajo buscando, mas às vezes não tô buscando. Mas eu sempre buscando também. Tô sempre buscando, não tem como. Sofia, você comentou que quando você era criança você não gostava muito de vir para Muri, né, por conta da questão, né, das suas amigas, né? E aí ontem você retorna a Muri, artista, com uma exposição, fazendo o lançamento do projeto Resistência Artística nessa 7ª temporada. Qual é o balanço que você faz de olhar para aquela Sofia criança, para a Sofia de ontem em Muri e ver todo esse trabalho, toda essa evolução que você teve como bióloga, como artista e chegar agora aqui? Eu não sei, é porque é meio... A Sofia pequena nunca ia imaginar que a Sofia grande ia ser artista, na verdade. Porque era isso que eu falei. Para mim, o ser artista era uma coisa muito distante. É um ser iluminado ali que faz um trabalho que sabe, que é muito denso, intrínseco e você, sabe, fica impactado. E eu acho que aquela Sofia ficar tipo assim, caraca, que loucura isso aqui. E tá aqui nesse lugar de novo, né, em Muri e em Friburgo, né, tá voltando dessa forma para cá, sendo essa outra pessoa, mas a mesma,
É uma sensação meio doida, assim, meio dual e... Pode parar. É dual e, ao mesmo tempo, me faz me sentir mais íntegra comigo mesma, sabe? Parece que eu tava lá ontem e eu senti... Eu tava olhando ali pra casa que a gente alugava antigamente, assim, e eu fiquei, tipo... Minha história meio que começou, né, por ali. E agora meio que eu concretizei isso aqui, sabe? Aqui em Friburgo. Então, eu me sinto muito completa, sabe? Redondo, o ciclo, sabe? Se fechou certinho. Começando outro. Com certeza. Vão se abrir muitos outros ciclos agora. Tem mais? Alguém quer falar mais um pouquinho? Quer perguntar alguma coisa para ela? Vai. Bom, eu acho que então, para encerrar, fazendo um balanço aqui nosso também, eu queria saber de você um pouquinho sobre o Resistência Artística. Se você consegue falar um pouquinho para a gente do que você está achando de participar do nosso projeto, né? Nosso, que é de todo mundo, mas que a gente tem aqui um time envolvido. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência sua com o projeto. Nossa, foi a melhor experiência que eu tive de montagem, de fazer uma exposição, foi aqui, assim, sem a menor sombra de dúvida. Eu me sinto 100% abraçada e segura, assim, de estar nesse lugar. Eu recebi a mensagem, né, e eu fiquei muito na dúvida, assim, porque é isso, né, você é artista independente, você não sabe de onde vem, né, sabe, você não conhece muito bem as coisas, então, sei lá, eu pelo menos, eu recebi a mensagem e fiquei, será que isso é real, sabe, tipo, sei, a galera me manda umas mensagens e eu fico tipo, sei lá, o que você tá querendo mesmo? E aí eu vim conhecer o espaço, né, conheci a equipe e eu fiquei, cara, isso daqui é bem interessante. E aí quando eu topei realmente, né, fazer a exposição e realmente comecei a pensar e eu mandava mensagem, vocês pensavam junto comigo, a gente conseguiu criar essa sala, né, juntos e assim, de uma forma muito que é isso, que eu tô me sentindo muito, muito bem amparada, né? E é isso, eu me vejo muito. Em tudo isso aqui, eu consigo ver muita integridade, assim, com o meu trabalho e comigo mesma. E isso é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu já fiz várias exposições, mas nenhuma eu me senti da forma que eu tô me sentindo aqui. Essa equipe maravilhosa, que, tipo assim, fez de tudo e mais, assim, e deixou a sala melhor do que eu poderia imaginar. E a exposição inteira, no caso, não só a sala, né? Tudo aqui pra mim foi... É isso, eu me senti muito, muito bem acolhida, muito, muito vista. Me senti 100% vista e com vocês me vendo, eu consegui me ver um pouco melhor. Então, eu tô muito, muito feliz de estar participando dessa exposição e estar em contato com essas pessoas maravilhosas que eu espero que eu poder fazer outras coisas, bolar outras coisas juntas, porque, assim, eu tô muito satisfeita, muito, muito, muito feliz, sabe, um calor no coração que eu não sentia há muito tempo, assim, e poder sentir isso com o meu trabalho, né, é uma sensação muito engrandecedora, assim. Então eu só tenho a agradecer, de verdade. Esse projeto me fez muito feliz. Mais alguém? Vamos encerrar? Bom, então eu queria agradecer demais você estar aqui conosco na exposição e hoje no bate-papo. O projeto Resistência Artística ele é uma realização da WN Recursos, com apoio do Instituto Energisa, da Lubavas e da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, patrocínio da Energisa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos e até a próxima. Resistência Artística fica até dia 24 de maio, muitas atividades, Clarice está aqui, daqui a pouquinho vai ter um bate-papo com ela também, em outra data. Um abraço a todos, obrigado.
Obrigada, gente. Ai, que nervoso, tô toda suada, cara. Que coisa